Fala Fogão, conforme você bem sabe, nessa quarta-feira o Botafogo precisa buscar mais um resultado positivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez encarando Vitória em Salvador pela 27ª rodada. Mas já nessa segunda tivemos um resultado para celebrar. Não exatamente uma vitória do Botafogo, mas de todos os clubes que estão interessados no clube empresa. E esse logicamente é o caso do Glorioso. Acontece que o Senado Federal derrubou os vetos presidenciais em relação à lei da SAF. E eu destaco aqui especificamente a parte tributária, algo que poderia afastar potenciais interessados e investidores. Agora, portanto, as portas começam a ficar mais livres e a gente pode ter uma evolução nesse aspecto. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é a fala de Anderson Moreira em relação ao nosso adversário, a equipe do Vitória, dizendo que não vai ser um jogo fácil e, logicamente, ele está mais do que certo. O Vitória está na zona do rebaixamento, 11 rodadas consecutivas no Z4 e está desesperado para sair lá de baixo. Para encerrar, eu quero comentar aqui essa 27ª rodada da Série B, que começou com a partida entre Vasco e Goiás, vitória do Cruz Maltino por 2-0, o que garante o Botafogo na vice-liderança antes mesmo da gente entrar em campo. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que deixe o seu like e se inscreva no canal para que a gente possa alcançar a marca dos 9.000 inscritos. O botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo e depois que você clicar nele, basta clicar também no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Além disso, eu quero te lembrar que nessa terça-feira, às 8h15, tem live pré-jogo aqui no Fala Fogão, como de costume, um dia antes da partida. Já é tradição aqui no canal. Então hoje, 8h15 da noite, é só chegar aqui no canal e entrar nessa resenha gloriosa. Muita análise, informação e opinião de Botafogo e Vitória, ou melhor, Vitória e Botafogo, já que o jogo é em Salvador. Dito isso, vamos em frente ao nosso primeiro destaque, e eu quero começar falando aqui justamente sobre a fala de Anderson Moreira a respeito desse confronto diante da equipe do Vitória. A gente pode imaginar que pode ser um jogo um pouco mais tranquilo, porque se trata de um time que está na zona do rebaixamento, 11 jogos consecutivos no Z4, mas sinceramente o treinador está mais do que certo de pregar cautela e respeito. A gente tem que entrar com os pés no chão, focado, concentrado, porque não podemos repetir, nem pensar em repetir o que fizemos, por exemplo, diante do CSA. O Botafogo tem que entrar com muita seriedade, entendendo que do outro lado tem um time que está desesperado, que precisa vencer a qualquer custo. A mesma coisa vale para o Botafogo, não estamos desesperados, é verdade, mas existe uma pressão positiva pelo resultado, para que a gente possa somar mais 3 pontos, manter a distância que a gente vem construindo em relação às equipes que estão fora do G4 e agora, inclusive, em relação às equipes que também estão no G4, caso, por exemplo, do Goiás. Se a gente vence, por exemplo, a equipe do Vitória, vamos a 50 pontos. O Goiás ficou estacionado nos 45, tem 3 derrotas consecutivas. Então a gente pode começar a criar uma gordurinha, a tal gordurinha do bem, conforme eu sempre digo, em relação a equipes que estão muito firmes nessa briga para subir de divisão. Então isso é muito importante, as palavras do Anderson Moreira estão certíssimas e a gente tem que encarar esse jogo como mais uma decisão. É fundamental não menosprezar o adversário, respeito é bom, todo mundo gosta e a melhor forma que o Botafogo pode demonstrar respeito pela equipe do Vitória é jogando futebol. Tenta fazer 1, 2, 3 gols, joga futebol, sai com a vitória, sem brincadeira, sem palhaçada, conforme o time do Botafogo costuma fazer, né? A gente não vê, esse é um ponto muito positivo, a gente não vê o time do Botafogo, mesmo quando tá ganhando e tal, tirar o pé, parar de jogar, querer fazer firulinha, isso a gente não vê acontecer, e é assim que tem que ser, vamos em frente em busca de mais um resultado positivo. Agora, uma outra questão que eu quero destacar aqui é justamente essa rodada da Série B. Teremos confrontos muito importantes, hoje inclusive, tem jogos muito interessantes para a gente ficar de olho, como por exemplo Avaí, Londrina, Curitiba e Confiança, Náutico e CRB. Amanhã tem, por exemplo, Guarani e Cruzeiro, jogos ali muito do nosso interesse que a gente tem que acompanhar. É claro que o Botafogo basta fazer a sua parte, o Botafogo em segundo lugar fazendo a sua parte, a gente não precisa se preocupar com absolutamente ninguém. Mas é bom a gente ficar de olho, porque o Botafogo tem que ficar sempre atento ao que está acontecendo na competição. O Vasco, por exemplo, venceu, foi a 40 pontos. A torcida do Vasco ficou super empolgada, cantando pra caramba no fim da partida, os jogadores foram pra galera, ou seja, isso dá um ânimo a mais para um adversário que até pouco tempo atrás os próprios torcedores encaravam
que não ia subir. Já hoje, por exemplo, se você chega e pergunta para um torcedor vascaíno, Vasco vai subir? Possivelmente, a grande maioria, com base nessa vitória, com base nas últimas exibições, vai falar, o Vasco vai subir. Eles vão estar confiantes e essa confiança passa para dentro do campo também. A mesma coisa acontece com o Botafogo. Quando a gente estava, por exemplo, na 14ª rodada, perguntava para qualquer torcedor botafoguense, o Botafogo vai subir? 99% ia falar o quê? Não, o Botafogo não vai subir. Hoje, em segundo lugar, com essa arrancada que a gente deu sob o comando de Anderson Moreira, obviamente, o torcedor botafoguense está confiante no acesso. Então essa questão da parte psicológica influencia pra caramba. Então o Vasco tá na briga, o Guarani tá na briga, Avaí, CRB, Goiás, o CSA que venceu Botafogo e Cruzeiro na sequência. Esses times começam a ficar confiantes e essa reta final de Série B promete. Então o Botafogo precisa estar muito atento, muito focado, entrar nessa partida de quarta-feira 100% concentrado buscando resultado até o fim. Esse é um ponto importante, do início ao fim, pra gente não ficar dando aquele mole de entrar na partida um pouco sonolento, devagar, e aí deixa o time adversário se criar. Isso não pode acontecer. Mas é interessante a gente ficar de olho nessas partidas. Recapitulando, Avaí e Londrina, o Avaí é favorito, Náutico e CRB, o Náutico bem que poderia voltar a vencer, porque o CRB tem 44 pontos, o Náutico tem 35, então seria interessante. Curitiba e Confiança, o Coxa é muito favorito nessa partida, Confiança até deu uma melhorada nas últimas rodadas, mas o Curitiba dentro de casa tem feito grande campanha também. Além de Guarani e Cruzeiro, o que é um jogo muito interessante, tá? O Cruzeiro vai melhor fora de casa do que dentro. E sinceramente, acho que já dá pra gente dizer aqui que o Cruzeiro é carta fora do baralho. É só um milagre para fazer o Cruzeiro realmente conseguir uma dessas vagas. Agora, se puder tirar pontos dos nossos adversários, que bom, né? O Botafogo que tem 6 pontos em relação ao Guarani, e o Guarani de repente não vencendo o Cruzeiro, a gente vê essa distância aumentar. Então a gente vai ficando cada vez mais longe de equipes ali que estão em 6º, 7º lugar. Esse é um ponto bem interessante. A real, Fogão, é que a gente só precisa fazer a nossa parte. Até o fim da competição, o grande adversário do Botafogo é o próprio Botafogo, porque basta a gente vencer, basta a gente fazer a nossa parte, que a gente vai subir. A realidade é essa, não dá pra gente pensar diferente disso. Então a gente tem que controlar os ânimos, controlar a ansiedade. À medida que a reta final da Série B vai se aproximando, é normal que exista essa ansiedade, né, pra você chegar logo no resultado que você quer. Mas a gente tem que ter muita tranquilidade para jogar futebol, sempre muito concentrado, respeitando os adversários, independente da posição na tabela de classificação. Agora, o último ponto que eu quero comentar aqui, Fogão, é justamente esse resultado positivo que a gente teve na segunda-feira, onde o Senado Federal derrubou os vetos presidenciais em relação à lei da SAF. E eu destaco aqui especificamente a parte tributária, porque antes, com os vetos presidenciais, essa parte tributária, ela basicamente inviabilizava qualquer time no futebol brasileiro virar clube empresa, porque ficaria muito ruim essa parte tributária. A gente está falando aí na casa dos 30% os tributos e tal, então muito pesado. Ninguém, obviamente, se interessaria, especialmente porque associações sem fins lucrativos têm a carga tributária muito reduzida. Com a derrubada dos vetos, né, pelo Senado Federal, lembrando que ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, ainda não está 100% fechado, mas deve ser também derrubado os vetos, eles devem aprovar também por maioria dos votos. É importante a gente destacar aqui o seguinte: o Botafogo agora, virando o clube empresa, ele vai pagar uma alíquota nos primeiros 5 anos de 5%. A partir do 6º ano, essa alíquota cai para 4%. Porém, entra aí nessa história também as verbas com transferência de jogadores, tá? Então esse é um ponto importante, é uma mudança que vai impactar, só que obviamente com essa alíquota sendo reduzida fica bom para o Botafogo, né, para qualquer clube que venha virar clube empresa. Outras questões aí entram nessa história da derrubada dos vetos. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse assunto, acho que esse é um assunto bacana pra gente trazer em live, né? A gente sempre faz lives especiais aqui no canal, todo mundo que acompanha o Fala Fogão sabe disso. Já falamos, por exemplo, do fan token, falamos do indícios de marca própria, falamos da parte de mudança de cultura, gestão de talentos e contratos, falamos de muita coisa bacana aqui no canal, a gente sempre busca trazer aqui assuntos extracampo que sejam interessantes para a gente debater, poder aprofundar. E esse assunto da lei da SAF, da Botafogo SA, pode ser aprofundado numa live, tá? Então não vou aprofundar aqui nesse vídeo. O mais importante é a gente entender que com a derrubada dos vetos, isso sendo 100% concluído, né? O projeto do Clube Empresa ficando da maneira como ele foi concebido praticamente, isso vai facilitar e basicamente a gente pode dizer que vai faltar ao Botafogo conseguir os investidores. Conseguindo os investidores, com a lei da SAF, com os vetos derrubados,
a gente vai conseguir caminhar. E o Botafogo nesse momento está fazendo justamente esse trabalho nos bastidores, buscando investidores, buscando interessados, para que a gente possa tirar o modelo de clube-empresa do Botafogo do papel. Sempre muito importante destacar aqui também as palavras do Jorge Braga, enaltecendo o fato de que o Botafogo, desde 2019, já está trabalhando em cima dessa possibilidade de transformação do clube-empresa. Ou seja, o Botafogo está à frente de muito time do futebol brasileiro que vai acabar apontando para essa direção justamente pela mesma necessidade do Botafogo de sanear suas dívidas, equalizar o seu passivo e fortalecer o seu futebol. Então a gente pode ver o Botafogo realmente à frente, alguns passos à frente em relação a essas outras equipes que ainda vão debater internamente como é que seria o modelo, como é que funcionaria. O Botafogo já está adiantado em relação a isso e eu concordo com o Jorge Braga. A partir do momento que a gente está fazendo o dever de casa, saneando as contas, enxugando ali a estrutura de custos, mostrando para o mercado que o Botafogo já está caminhando numa direção diferente, o produto Botafogo, a marca Botafogo, vai ser muito visada e a gente tem tudo mesmo para conseguir atrair investimentos. Claro, o momento do mundo não é fácil, isso é uma grande realidade. A gente ainda está vivendo um momento de exceção, um momento onde a gente ainda não tem público 100% nos estádios, o consumo em relação a esse mercado, essa indústria do entretenimento ainda não está 100% legal, né? Longe disso, está muito longe disso ainda, mas a gente está retomando. E o Botafogo nesse processo está buscando nos bastidores conseguir investidores, que pode significar uma revolução, a tal revolução que o Botafogo tanto precisa no seu modelo de gestão, algo que já está acontecendo, vale destacar isso aqui, mas depois também com a injeção de capital que pode acelerar esse processo. Mas e você, Fogão, o que você achou dessas informações que eu trouxe aqui nesse vídeo, em especial essa parte aqui da derrubada dos vetos presidenciais em relação à lei do clube empresa? O Botafogo se aproxima agora porque vai ter segurança jurídica, vai ter uma lei dando embasamento e tudo apontando numa direção muito bacana. Se chegar o dinheiro, o clube empresa sai do papel. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês na live de logo mais, às 8h15 nessa terça-feira, para mais um pré-jogo aqui do Fala Fogão.